Você que está no fundo pode vir mais para frente. Vamos ficar mais juntos, mais perto uns dos outros. Que bênção tem sido caminhar nessa temática, nesse desafio que Deus tem dado a nós, para voltarmos à prática das disciplinas espirituais. Voltarmos a termos um relacionamento com Deus que saia do nível da superficialidade. A gente mergulhe um pouco mais nesse tempo de oração, de leitura da palavra. E hoje nós vamos para mais um tema desse nosso desafio mensal, que são os hábitos transformadores. Só relembrando, o primeiro desafio prático que nós tivemos foi sobre a oração. Você não precisa levantar a mão se você está fazendo, mas o nosso desafio foi orar todos os dias sozinho. E nessa oração a gente incluir o quê? Agradecimento. Eu começo agradecendo, eu confesso os meus pecados, eu intercedo por outras pessoas, aí eu vou pedir a respeito de mim e das minhas necessidades pessoais. Outro desafio sobre oração foi orar pelas nossas refeições. Não termos mais nenhuma refeição sem antes nós agradecermos ao Deus da provisão por aquele alimento. Seja onde for, seja em casa, seja no restaurante, sozinhos, no meio da multidão, nós vamos agradecer. Claro que você não vai levantar as mãos, fazer aquela oração, né, alta, mas você vai agradecer. Senhor, obrigado. Eu consagro esse alimento, eu agradeço ao Senhor por esse presente. E depois orar com a sua família, pelo menos uma vez por semana, se você conseguir todo dia, que bênção, mas pelo menos uma vez na semana, com todos juntos. Cada um tem uma dinâmica aí, de uma rotina de trabalho, mas uma vez por semana, pelo menos, orar com toda a família juntos. Estão firmes nesse desafio? Esse é um hábito. Não é algo que a gente faz uma vez ou outra. É hábito, é disciplina, envolve comprometimento. Tirar algumas coisas da nossa agenda para incluir o hábito da oração. Desafio da semana passada. Ouvir o livro de Filipenses. Quem conseguiu? Agora eu vou perguntar. Quem ouviu o livro de Filipenses? Que bênção. Quem não ouviu tem que ouvir, tá? Faz isso. Pelo aplicativo. Sim. A gente se desafiou ouvir. A gente se desafiou ler. Então você podia ouvir pelo aplicativo das Bíblias que hoje nós temos. Nós podemos ouvir pelo YouTube. Quem gosta da voz do Cid Moreira, né? O Fernando não tem Filipenses gravado, senão você podia ouvir na voz do Fernando, mas não tem. Então ouve lá no Cid Moreira. Mas ouça Filipenses. A ideia é você usar o ouvido para entender o que o texto está dizendo. Quem não consegue, pelo menos leia. Quem leu? O livro todo, são 4 capítulos. Olha que desafio difícil eu dei para vocês. 4 capítulos da Bíblia. Que bênção, parabéns. Quem ouviu e leu? Olha. Quem estudou? Quais foram as pessoas que buscaram as curiosidades desse livro? Quem era o autor? Olha que bênção. Isso é muito bom. Quem memorizou algum versículo de Filipenses? Pelo menos um. E quem está meditando sobre esse versículo memorizado? Que bom, agora vocês vão me contar o testemunho. Então, quem ouviu, vem aqui pelo menos uma pessoa, rapidinho. Não tenha vergonha, não. Venha contar para mim, ou senão eu vou até você, fica mais fácil. Qual foi a sua experiência ouvindo a Bíblia, ouvindo esse livro? Quem quer dar esse testemunho? Eu vou até você. Vamos lá. Para mim foi uma bênção, porque eu fiz com a minha filha, então, na rotina do trabalho, a gente não tem como parar de dirigir, né? Então, nós ouvimos, falei, Giovana, o desafio do pastor, você não estava na igreja, mas você está dentro, você vai ter que fazer. Aí ela, tá bom, o que é? Eu falei, Filipenses, nós vamos ouvir. Aí, de segunda e terça, ela está em casa. Aí nós podemos, falei, Giovana, agora nós já ouvimos no carro durante a semana, agora a gente tem que ler. Então,
Então, a Giovana começou a ler, e sobre a curiosidade, eu falei, Giovana, o pastor comentou que isso é uma carta de Paulo, e tem a ver com Filipe. Ela falou, é uma cidade. Eu falei, exatamente, como se fosse Campolim Paulista, Várzea, e nós estamos lendo essa carta, e Paulo está escrevendo para nós também, né? E eu falei, e o pastor também diz que aqui aparece muitas vezes a palavra gozo, que significa alegria. Aí o que nós fizemos? Pega o marca-texto, pega a Bíblia física no papel e você vai grifar. E depois a Giovana começou, falou, nossa, mãe, olha o rodapé da Bíblia, que parece ensinamento de professor, né? Mas no final ela falou, olha, aqui está citando o que aconteceu, que Paulo estava numa prisão. Eu falei, exatamente. Eu não memorizei Filipenses, porque eu tive uma experiência essa semana maravilhosa, onde eu acordei com Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus contigo, onde quer que andares. Então, o versículo que eu estou a memorizar, e que fez grandes coisas essa semana na minha vida, foi Josué 1:9. Uau! Parabéns, que bênção. Ouviu, leu, estudou, memorizou. Não foi Filipenses, mas foi a palavra, está valendo, e está meditando sobre isso. Mais alguém? E ela já fez tudo, eu pergunto só se ouviu, tá? Mas vamos lá, que bênção compartilhar. Eu memorizei Filipenses 1, versículo 23, que fala sobre eu esqueci. E, por exemplo, eu estou impressionado aos dois lados. Eu desejo estar com Cristo. Umas coisas. Eu desejo estar com Cristo. e o que... Ai, esqueci o resto. É isso daí. O exercício da memorização é a gente voltar no texto até que a gente consiga fazer. Isso é natural, irmãos. Não desista por conta disso, não. Vamos continuar. Já vem aí. Pastor, eu quero falar dois versículos que eu decorei e que que eu memorizei e que também refleti no texto, né? Nos dois versículos, porque é algo que me alegra. Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu estou prosseguindo para o alvo, então isso me fez parar e reler mais vezes esse versículo. E o 3:20 também, que fala algo maravilhoso para nós, né? Que a nossa cidade está no céu, de onde há de vir também o Salvador, que é Cristo Jesus. Então, é a nossa alegria esperar, saber que a nossa cidade não é aqui na terra, nossa cidade é no céu. Então, que bênção. Vamos lá, rapidinho. Eu memorizei o Filipenses 4, né? Que fala, aprendi a estar feliz, contente em qualquer circunstância, o tanto ao ter em abundância, como a estar passando por necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que bênção. Ieda pediu a palavra. Pastor, eu não vou falar sobre mim, não, mas eu vi que a irmã aqui na frente estava anotando. Ela tem um caderno, eu queria que ela mostrasse para vocês. Sabe o que é, pastor? Eu ando muito esquecida. Então, a partir de 2020, eu comecei a ler a Bíblia e anotar. Então, virou um hábito para mim. Então, eu anoto. Assim, memorizar um versículo, para mim, às vezes é difícil. Mas eu gosto de anotar. Então, eu vou pondo ali o que eu senti, o que eu entendi, o que eu precisei. Eu só anotei o versículo. O 4... Bom, anotei vários, né? Eu fui lendo e fui... Mas o que mais me chamou a atenção é o 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que legal ver esse exercício de vocês, anotando, memorizando, exercitando isso, porque é justamente isso. E eu quero que vocês não desistam. Pastor, eu não consegui, que vergonha.
Não desista. Faça agora essa semana. O que você não pode é deixar de buscar trazer isso como hábito na sua vida. Todo começo vai ser difícil. Lembra que a gente falou? É mudança de rotina, é mudança de hábito, é estabelecer um hábito novo. Parece que a gente já tinha esse hábito, mas nós não tínhamos. Quando a gente vai mergulhar mesmo na disciplina de orar, de ler a Bíblia todos os dias, como tem que ser feito, a gente entende que a gente está muito longe. Mas não desista de estabelecer como rotina, como hábito, porque quando começar e você não parar mais, aí vai ser muito fácil. Não vai ser mais pesado, não vai ser mais difícil, porque já faz parte de você e do seu dia. Ok? Então, essa semana, você continua orando todos os dias sozinhos, orando com a sua família, orando pelas refeições, lendo um texto da palavra, tentando buscar desse texto, pode ser fora daquilo que você estava lendo, um versículo que chamou sua atenção, que você vai memorizar ele, meditar sobre ele e buscar as curiosidades daquele texto. Você está lendo os Salmos 23, te chamou a atenção, busca a curiosidade sobre o Salmo 23, pega um versículo de Salmo 23 que chamou a sua atenção, memoriza ele, ouça ele no aplicativo, leia, ouça, use todos os sentidos, todas as ferramentas para que você tenha a palavra guardada no seu coração. Mas fantástico, parabéns. Vocês estão no caminho. Continuem como hábito na vida de vocês a leitura da palavra, a absorção bíblica, que é o que a gente viu no domingo passado. Você vai ouvir, você vai ler, você vai estudar, memorizar e meditar nas Escrituras. Então, nós estamos falando de hábitos transformadores, que são as disciplinas espirituais. Hábitos que, além de saudáveis, eles vão nos transformar. Dessas 2 semanas, você que tem feito os desafios, você que tem buscado mais a Deus na oração e na leitura da palavra, você já percebeu alguma mudança na sua vida, no seu comportamento, nos seus pensamentos? Mudou já alguma coisa? Alguém poderia compartilhar alguma coisa? Você fica com vergonha. Bom, assim como a irmã, o versículo de Filipenses que nós memorizamos, nós relembramos, porque o curso do CRAU manda memorizar o versículo. É Filipenses 4, de 11 a 13. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, na escassez quanto na abundância. A gente memoriza, pastor, não dá para ficar reclamando e murmurando depois de memorizar e meditar o contexto desse versículo. Se a gente for lá no hábito de estudar, quem escreveu, onde estava, tudo leva a crer que Paulo estava preso. Então, quem está dizendo aquilo? Alguém que estava preso dizendo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quando você estuda, memoriza e se apropria dessa palavra, como é que dá para não abandonar o hábito de viver murmurando? Não tem como, pastor. Muda, então muda a semana e muda a vida, na verdade, né? Poxa, parabéns, é isso daí. Isso é absorção bíblica. A irmã quer compartilhar? Pode compartilhar? Ah, vai ficar com vergonha? O que a irmã vê que mudou? Tenho vergonha. Para mim, especialmente, mudou a minha forma de encarar a minha semana. Eu, às vezes, me vejo triste, chorosa, e muitas vezes não sei explicar muito o porquê, mas tendo o hábito de ouvir a Bíblia enquanto estava indo para o trabalho, eu já encarei os meus problemas no trabalho de forma diferente. Em casa, eu tive muito mais paciência para entender as coisas que estavam acontecendo. Então, essa semana, para mim, foi uma semana leve. É isso que mudou. Ok. Que carro que é? Um UP? UP vermelho, placa GEK 3690. Está aqui o dono?
para comparecer lá no estacionamento. Aqui, Guilherme, já vai. Ok. Depois da utilidade pública, vamos voltar aqui. Irmãos, agora vamos para o jejum, senão a gente não jejua. Mas que bênção, queria ouvir mais. A gente na semana que vem ouve mais. É isso mesmo. Quando a gente traz esse hábito, a gente vê mudanças. É por isso que são hábitos transformadores. E como é uma disciplina, não vai ser fácil. Você vai ser tentado a olhar para a sua agenda e falar, hoje eu não tenho tempo para ler a Bíblia e orar. Você pode tirar qualquer coisa da sua agenda, menos o que é disciplina, o que é hábito, o que é de fato essencial. E como a gente já viu aqui, nos dias que você achar que você tem muito mais coisa para fazer do que no anterior, é esse dia que você de fato precisa orar mais e ler mais da palavra. E querido, fica tranquilo, não vai deixar você complicado ao ponto de você não conseguir fazer o que você tinha que fazer. Quando a gente não abandona esse hábito, parece que o dia até rende mais. Você já teve essa experiência? E quando você deixa a oração e a leitura da palavra de lado, porque você acha que tem tanta coisa para fazer, é o dia que você chega no final do dia fazendo o quê? Eu não fiz tudo o que tinha que fazer. Você está cansado, desmotivado, como a irmã falou. Então vai para o trabalho ouvindo a palavra. Vai para os seus desafios do dia, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, pensando naquilo que te dá esperança. Então, essa semana continua o desafio. E o principal objetivo desse nosso exercício dos hábitos transformadores, das disciplinas espirituais, é nos fazer parecido com Jesus. Com Jesus. Então, parece que travou aqui. Silas, me ajudem, travou aqui. Hoje nós vamos falar do terceiro hábito. Isso, agora sim. Já falamos da oração, da Bíblia. Vamos agora para o jejum. Quantos aqui já jejuaram? Só isso? Você nunca fez um exame que precisou jejuar? Então, olha que interessante. A gente fala de jejum, é jejum. Só que hoje a gente vai fazer um olhar sobre o que é o jejum bíblico, dentro da disciplina espiritual. Então, todo mundo já jejuou. Daquela refeição que você tem que deixar para poder fazer um exame, né? Daquele jejum intermitente que você está fazendo para ver se perde uns quilos, né? O jejum voltado à estética, saúde física, uma reeducação alimentar. Então, isso também é jejum. Só que quando nós olhamos para o jejum, que nós vamos falar hoje de um hábito transformador, você pode fazer esses, porque são importantes, são saudáveis. O jejum vai te trazer benefícios para a sua saúde, mas nós estamos hoje falando de um jejum que é o jejum bíblico. E nós estamos usando 2 livros. O Donald, no Disciplinas Espirituais, ele fala que jejum, baseado no próximo livro, que é do Foster, que o jejum é a abstinência voluntária dos alimentos pelo cristão. Então, há uma abstinência voluntária pelo cristão, mas olha a diferença do jejum bíblico com os outros. Com propósitos espirituais. Você jejua para fazer um exame, você não está fazendo com propósito espiritual. Você está fazendo com propósito de fazer o exame. Esse daqui é quando você se abstém voluntariamente de alimentos com propósitos espirituais. Não podemos usar o jejum como forma de impactar Deus e termos e ganharmos a sua aceitação. Nós nos tornamos aceitáveis a Deus por meio da obra de Cristo e não pela nossa. Então eu não faço jejum para impressionar Deus. Olha lá aquele meu filho, que jejum lindo ele está. Não é isso. Então você vai fazer com um propósito errado, é o que a gente vai ver nessa manhã. E o Foster, ele escreve o seguinte: o jejum nem sempre lida com a abstinência de alimentos. Às vezes nós precisamos jejuar de algum envolvimento com outras pessoas, da mídia, do telefone, de conversas, do sono, a fim de nos tornar mais absorvidos em um período de atividade espiritual.
que ele está falando, talvez a gente vai ter que tirar outras coisas também do nosso hábito, da nossa vida, para de fato se abster disso e nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Nós fazíamos todo ano na Betel aquele mês do jejum e da oração. E tinha a semana que era o jejum de alimentos, mas tinha a semana que era jejum do doce. Jejum de refrigerantes, jejum de eletrônico, que é super simples hoje, né? Hoje tem pessoas que fazem jejum de alimento tranquilo, mas tira o eletrônico para ver. Então, querido, jejum não é só do alimento, mas é abstinência aí do alimento. O jejum, se verdadeiramente o concebemos, não apenas deve ser confinado à questão da comida e da bebida. O jejum realmente inclui a abstinência de qualquer coisa que seja legítima, e ele continua, em si mesma, por causa de algum propósito espiritual. Então, quando nós olhamos na palavra, são vários tipos, eu trouxe somente esses, até por conta do tempo. Os tipos de jejum: jejum normal, jejum parcial, o absoluto, os congregacionais, os ocasionais ou particular. Então, sobre esses nós vamos falar nessa manhã. Como eu já citei aqui, de forma bem prática, nós vamos trazer conceitos, mas nós vamos mais nos aprofundar na prática, tá bom? Você pode sair daqui com muito conhecimento sobre jejum, mas não usar isso na prática, como vocês usaram na Bíblia. Semana passada a gente falou de algumas coisas. Não nos aprofundamos como poderíamos nos aprofundar, mas vocês fizeram a prática. É o essencial. Isso é o mais importante. Então, o jejum normal envolve a abstinência de todos os alimentos, mas não de água. Então, quando você faz abstinência de alimentos, mas não da água, isso é o jejum normal. A grande maioria dos jejuns que as pessoas fazem está envolvida nesse jejum normal. Está lá em Mateus 4:2. Quem pode abrir Mateus 4:2? Me ajudem aí nas referências. Abra rapidamente, leia em voz alta. Ajudem participando. Outro já pode ler aí também. Abre já Lucas 4:2. As referências não vão estar lá. Você vai abrir na sua Bíblia, tá bom? Então traga a Bíblia. Nem todos a gente vai colocar aqui na tela. Quem pode ler? O primeiro, Mateus 4:2. Jesus jejuou, é um trava-língua. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Lucas 4:2. Então, esses dois textos, nada é mencionado sobre ele ter sede. Ele não comeu nada durante esses dias, mas não fala dele não ter bebido coisa alguma. Então, é um dos versículos que é usado de outros sobre o jejum normal, tá bom? E o jejum parcial é uma limitação da dieta, mas não uma abstenção total dos alimentos. Então, você vai fazer abstenção de algumas coisas. Você vai tirar, por exemplo, a carne. Vai ficar vegano aquela semana, né? E vai trazer alguns alimentos que você não consome. É uma abstinência que não é total e nem parcial. Você vai tirar algumas refeições. Está lá em Daniel 1:12. Quem pode ler? Então, o jejum parcial seria aquele jejum, por exemplo, você vai tirar o almoço em um dia, vai tirar o jantar no outro dia, vai tirar o café da manhã. Qual é a coisa mais importante no dia para você? O café da manhã? Tem pessoas que falam, eu não consigo ficar sem café da manhã. Sem jantar, sem almoçar, eu não ligo. Mas veja qual é a coisa mais importante dessas refeições e se abstenha dela com propósitos espirituais. E se aproximar de Deus, que a gente vai ver aqui quais são esses propósitos do jejum. Tá bom? Então, mais uma vez, rapidinho nessas partes teóricas, depois a gente vai para a prática. Jejum absoluto, total. É abstinência de todos os alimentos e de líquidos e de até água. Esdras 10:6. Quem pode ler? São poucas menções na Bíblia sobre esse jejum.
Acredita-se que mais de 3 dias isso já seja prejudicial à saúde. E a gente vai dar algumas dicas também na questão da saúde, para a prática do jejum. Mas tem o jejum total. Quem pode ler Esdras 10:6? Quem já abriu aí Esther 4:16? Vamos lá, irmãos, todo mundo. Eu falo sempre no curso do Novos Membros. Solta aquela voz linda que Deus te deu, né? Coloque ela aí para fora. Leia a palavra de Deus. Quem pode ler? Esther 4:16. E agora o último, Atos 9:9. Essa é sobre a conversão de Saulo para Paulo, a experiência dele com Cristo e o jejum total. Jejum congregacional. Eu citei aqui o exemplo da Betel, a gente estava fazendo ali um jejum congregacional, envolvendo toda a igreja, juntos no mesmo propósito. Joel 2,15, quem pode ler? Refere-se à abstinência de alimentos para fins espirituais. Também. A gente vai entrar nessa hora que for lá nos propósitos. Joel 2,15. Tem o jejum de Esther, de Daniel, tem alguns jejuns aí que a gente vai olhar aqui ainda com mais atenção. Eu só estou mostrando todos eles e algumas referências para a gente poder situar dentro dos vários tipos de jejum. Quem pode ler? Esse é um congregacional, uma convocação para o jejum público, convocado pelo líder inspirado por Deus. Atos 13, 2 e 3, toda a igreja estava reunida, sensível à ação do Espírito Santo em jejum. Quem pode ler? Atos 13, 2 e 3. Lembra que depois eu dou esse material, vocês vão ter todo o PDF, todos os slides, tá? Depois dá para você olhar com mais calma. Para aquele envio, a igreja estava orando e jejuando. Então é um jejum congregacional, onde toda a igreja está envolvida. E há os jejum ocasionais, ou pessoais. Ocorrem em ocasiões especiais conforme surge a necessidade. Estou passando por um momento decisivo, eu quero me consagrar ainda mais a Deus. Acontece esse jejum. 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. Surgiu ali uma ocasião inesperada, o líder precisava pedir proteção, socorro, e olha o que ele faz. Quem pode ler? Do 1 ao 4, 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. É interessante essa convocação, isso lembra um pouco Jonas. Depois da mensagem de Jonas, todo o povo jejuou, inclusive, o texto ainda dá os animais. Inclusive os animais. Claro que não foi por livre e espontânea vontade, né, o animal, mas todos jejuaram. Então, quando você olha esses textos, né, você vai vendo esses vários tipos de jejum que existem. O jejum normal, o parcial, o absoluto, o congregacional, ocasionais e particular.
Interessante desse jejum particular que a gente está vendo aqui, é que algumas situações vão fugir do nosso controle. E a gente precisa se colocar ainda mais rendido e nos pés do Senhor. E o jejum seria uma disciplina espiritual fantástica para isso. Só que geralmente quando as situações fogem do nosso controle, a gente vai para a murmuração, a gente vai para o questionamento, a gente vai para as dúvidas, porque a gente esquece essa disciplina. Talvez se a gente lançasse uma pesquisa nas igrejas locais sobre essas disciplinas espirituais, a oração, a gente teria um resultado aí muito triste. Infelizmente, não são todos que oram. A palavra, a gente teria também um resultado muito triste. Não são todos que têm tido essa prática que vocês estão buscando. E o jejum talvez seria uma dessas disciplinas também já esquecidas e já nem faladas mais em muitos dos nossos encontros de igrejas locais. Então, é uma disciplina extremamente atual que a gente precisa voltar. Porque quando a gente olha para Atos, olha lá Paulo e Barnabé ordenando presbíteros, olha o que eles faziam. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. O que eles fizeram? Olharam o currículo deles. Eles oraram, eles jejuaram, eles recomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então, era tudo feito com oração e com jejum. Era essa a prática. A Bíblia também apresenta um outro jejum, que esse é o que você não pode ter, que você não pode imitar, que é o jejum legalista, hipócrita. Lembra a oração do religioso? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. É por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus sobre jejum, nós vemos o nosso Mestre Jesus falando como deve ser o nosso comportamento ao jejuar. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, abatida, como fazem os hipócritas. Poxa, eu aprendi agora que eu tenho que jejuar. Aí você chega na igreja abatido, entristecido, os irmãos olham, está acontecendo alguma coisa? Estou jejuando, irmão. Não faz isso não, você perdeu a benção. Ninguém precisa saber que você está jejuando. A gente está na roda para pedir de oração, você coloca lá, eu quero pedir oração, irmãos, porque eu estou no propósito de jejuar. Só você e Deus, não precisa tocar trombeta, querido. Não precisa fazer isso. As nossas disciplinas de hábitos transformadores é entre eu e Deus, é você e Deus. Ninguém vai precisar ficar sabendo. Você não precisa querer mostrar para os outros que você está um degrauzinho acima, agora eu estou um degrau acima. Não, querido. Está todo mundo caminhando no mesmo nível. Então, não faça isso, para que todos saibam que você está jejuando. Eu afirmo que isso é verdade, já receberam a sua recompensa. E quando a gente fala do uso do jejum, ou de qualquer disciplina espiritual, o Foster ele fala o seguinte: fazer uso das coisas sagradas para benefício próprio é sinal de uma falsa religião. Ninguém aqui quer viver isso. É por isso que nós estamos no propósito de trazermos para a nossa vida, para as nossas rotinas, hábitos transformadores, porque nós queremos deixar de viver uma religião e viver um relacionamento de intimidade, de comunhão, de transformação, de ter um outro olhar sobre o dia, sobre as situações que aparecem. Isso não vem a não ser através de uma vida cheia de Deus. E como vamos ter uma vida cheia de Deus? Ouvindo Ele todos os dias, falando com Ele todos os dias, mortificando a nossa carne, nos abstendo de algumas coisas, para dizer a Ele: Senhor, estou aqui totalmente disposto, entregue, oferecendo o que eu tenho e o que sou ao Senhor. Querido, quando nós vivermos isso, vocês que já estão experimentando essa transformação, será uma transformação ainda mais surpreendente. E sabe por que a gente está falando de jejum? Porque o jejum, ele ainda é atual. Ele é atual. Ele foi praticado pelo nosso Mestre Jesus. Ele foi ensinado por Jesus. Ele foi praticado pelos discípulos. Ele foi praticado pela igreja, lá em Atos 13, lá em especial a igreja gentílica. Ele precisa ser praticado por mim, por você hoje, membro da Igreja Batista Memorial do Jundiaí em 2024. O jejum é
atual. E quando a gente fala dos tipos de jejum, tem pessoas que talvez não vão conseguir fazer um jejum total, completo, por conta da saúde, a diabetes que já chegou, os medicamentos que você precisa tomar todo dia. Então, querido, você não vai fazer loucura, né? Deixar de se alimentar, depois você toma um remédio forte. Ah, foi a culpa do pastor, o pastor mandou fazer. Não, querido, não faz isso não. Dependendo do jejum que você for fazer, procura um médico, né? A gente faz isso para tudo. Você vai fazer uma prática de exercício físico que vai esforçar um pouco mais, que vai ter um esforço maior, você vai procurar uma ajuda de um profissional, ver qual é o seu limite, entender qual é o seu limite. Uma vez eu ouvi um pastor, a gente tomou um café junto, ele contou alguns desafios, a gente caminhava junto lá na região onde eu morava, e ele estava vivendo um momento de decisões com relação à igreja local, ele tinha que dar alguns passos que ia exigir dele e da igreja um investimento muito alto, e ele queria que Deus desse uma resposta para ele queria ter uma direção, uma paz no coração para tomar qualquer atitude, sabendo que Deus estava no negócio. Ele fez lá um jejum de 30 dias. E eu saí daquela conversa e falei, nossa, quem eu sou, né? 30 dias o cara jejuou, não, preciso fazer alguma coisa, preciso me mexer na minha vida com Deus, eu fiz um de 7. Irmãos, que desafio, né? Porque eu não olhei no calendário as datas que iam vir. Tinha Dia dos Pais naquela semana que eu escolhi fazer jejum. Ainda morava do lado da minha mãe. Meu pai, todos esses domingos, né, ele fazia churrasco. A gente foi lá para um churrasco. Ele mostrava assim, eles me chamam de Rodrigo em casa. Pessoa Oswaldo Rodrigo. Oswaldo é meu pai. Ó, Rodrigo, a carne aqui. Eu olhava para aquilo e falei, Senhor, por que eu não fui olhar antes o calendário, né? Mas não comi, não podia falar o que era, e só a Luciana sabia. E passava aquele coraçãozinho de frango, passava aquelas carnes, eu falei, Senhor. Eu dava aula nessa época, de manhã na escola municipal, à tarde na escola estadual. Parece que foi a semana que as cozinheiras mais capricharam na cozinha. O cheiro ia lá na classe, lá na sala. Senhor, hoje eu nem vou na sala dos professores, porque eles colocavam, serviam os professores na mesa. Eu falei, não vou. Aí eu olhei aquele feijão, até bacon colocaram no feijão, na escola municipal aquela semana. Eu falei, Senhor, é para tentar mesmo, né? Mas eu não vou cair, não vou. Mas que desafio foi. Então, quando você for fazer um jejum, você não precisa tocar trombeta, ninguém da escola ficou sabendo, meus pais não ficaram sabendo, mas foi um desafio, né? Porque eu fui incentivado por alguém que eu olhei, quis imitar a fé, a confiança, a dedicação, a entrega. Eu quero fazer mais para o Senhor, eu quero me entregar mais para o Senhor. Irmãos, pensa num período que eu fui abençoado. Nos primeiros dias é um desafio, principalmente se você faz longo. E o meu não foi total, foi parcial. Então eu tomava ainda água, eu tomava suco, não tomei nem café e nem chá. Que era outra coisa na escola que foi uma tentação, né? O cheiro já vinha. Mas que período abençoador. Nos primeiros dias é um desafio. Então, minha orientação, não comece já, vai tirando uma refeição. Uma semana você tira uma refeição, na outra semana você tira 2, né? Vai tirando algumas refeições e vai usando esse tempo para estar mais perto de Deus, orando mais, lendo mais, meditando, memorizando a palavra. Talvez você vai ter que avisar a família, o esposo, a esposa, porque às vezes, de repente para de comer a comida da esposa e fala, ué, minha comida não está mais boa? Você não está mais comendo? Está comendo fora? Não, então avisa, estou agora no período de jejum, né? A gente... Então, comunica, mas não para tocar trombeta. Mas começa, querido. O que a gente tem que fazer é começar. E qual é o propósito desse jejum? Chamar a atenção de Deus? Não, a gente vai ver aqui. Pode falar, irmã. Rapidinho. Quantas horas que a gente pode jejuar? Então, vai depender do tipo de jejum. Se você for escolher o jejum total, o indicado no máximo é 3 dias, né? Se você for escolher o jejum de
se abster somente dos alimentos e continuar com os líquidos, você pode fazer um período mais longo, mas você pode começar aos poucos. Eu vou escolher um dia da semana, eu vou fazer o jejum. Eu vou fazer um período de um dia. Eu posso fazer meio período do dia. Mas não vai fazer aquele desperto, né? Eu vou jejuar todos os dias, das 18 às 6 da manhã. Aí você almoça, você janta às 17. Mas Jesus, ó Deus, eu vou jejuar todos os dias. Aí não dá uma dessa não, filho. Porque aí você não vai chamar a atenção de Deus mesmo, né? Porque você vai jantar às 17, às 18 você começa, aí você abre o jejum, né? Aí você encerra ele às 6 da manhã tomando café da manhã. Aí não faz isso não. Fica feio. Tá bom? Aí depois vai testemunhar na igreja. Estou jejuando todo dia à noite eu jejum. Né? São 12 horas de jejum. Né? Não faz isso não. Então, aí é muito particular, viu, irmão? Eu, por exemplo, fiz essa experiência, alguns vão ter outras experiências, alguns vão tirar somente alguns itens da alimentação, alguns vão tirar o doce, alguns vão tirar o refrigerante. Quando a gente fez da mídia, não era só o celular, era qualquer tipo de eletrônico. E aí no domingo a gente chamava as pessoas para testemunhar. E um irmão testemunhou o seguinte: sabe o que eu aprendi essa semana, pastor? Que eu posso sentar e conversar com a minha esposa, com os meus filhos. Eu não sabia disso, porque a TV tirava de mim esse tempo. E aí ele começou a ter isso como hábito todos os dias. Ter um tempo para conversar com a esposa e com os filhos e depois fazer o uso da TV. Então tem coisas que estão na nossa vida e que talvez estão nos afastando das pessoas e de Deus. E se a gente muda o nosso hábito, o nosso comportamento, traz hábitos que vão ser transformadores, além disso nos aproximar de Deus, a gente vai nos aproximar de pessoas que talvez estão do nosso lado, gritando porque querem ser ouvidos, querem ser abraçados, mas a gente não tem tempo. Como é triste quando a gente conversa com esposas que falam que o marido chega do trabalho, já vai direto para a TV, vai fazer outras coisas, e não consegue primeiro olhar para a esposa e falar, está tudo bem, foi tudo bem um dia. Então, querido, tem coisas que a gente tem que dar uma olhada aí. Mas vamos para o propósito do jejum. Ele tem que ser centrado em nós, amém? Ele tem que ser centrado em quem? Em Deus, e não em nós. O jejum visa intensificar a nossa percepção da nossa necessidade do Senhor. Sabe uma coisa que a gente ganha com o jejum? Esse discernimento espiritual de algumas coisas. Porque a gente acaba intensificando essa nossa necessidade do Senhor, a gente acaba abrindo mais a ação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, a gente começa a ter algumas percepções diferentes. Coisas vindas de Deus e não de nós, o nosso achismo, das nossas emoções. E quais são as razões para nós jejuar? Primeiro, fortalecimento em oração. A gente já falou da oração, da leitura da palavra. Quer fortalecer isso? É com jejum. É no jejum que nós buscamos a orientação de Deus. A gente mergulha nessa busca, ao ponto de dizer, Deus, isso é tão importante, esse tempo é tão importante, que eu estou deixando isso de lado, para eu estar mais perto do Senhor. E, querido, não vai ser fácil. Você dizer não para um coraçãozinho de frango, para aquele monte de carne. Mas como vale a pena quando você busca isso. Essa busca intensa por Deus. Esse jejum, uma das razões é expressar tristeza. Em que sentido? Quando eu reconheço que eu sou pecador. Quando eu reconheço que ainda estou longe daquilo que Deus estabeleceu para mim. Quando eu reconheço que ainda poderia ser um esposo melhor, um membro melhor, um discípulo melhor, eu me prostro diante do Senhor, demonstrando a Ele minha completa submissão, contrição, meu derramamento diante dEle. Quando a gente fala de pessoas que se prostravam diante de Deus nas Escrituras, você vê aquela expressão da pessoa se ajoelhando e colocando a testa onde? No chão, jogando sobre elas
totalmente, aquele sentimento de nós estamos totalmente entregue. É essa expressão de tristeza, é o clamor por proteção, é o arrependimento, é humilhação. O jejum mostra essa adoração, este momento de total entregue ao Senhor. Portanto, se você faz o jejum sem ser com propósitos espirituais, isso daqui não vai existir. Agora, se você quer fazer o jejum com propósitos espirituais, mas continua com todo o seu tempo no celular, na TV e nas redes sociais, também perdeu tudo isso, querido. É um tempo de você, de fato, voltar os seus olhos agora às coisas de Deus. A comunhão com Deus, intensificar isso, mergulhar mais fundo nisso. Ok? Expressar preocupação com a obra de Deus. Alguns passos que nós damos como igreja, precisamos dar debaixo de jejum. Alguns passos que você dá como pessoa, nos seus projetos pessoais, nós precisamos dar debaixo do jejum e de oração. Algumas coisas não dão certo na nossa vida, a gente questiona Deus, e talvez Deus está dizendo para nós: você me buscou? Você dependeu da minha direção? Você perguntou a minha opinião? Você se prostrou de fato diante de mim perguntando? É o jejum. O jejum deve ser usado para ministrar pessoas. A Bianca está tendo a oportunidade de participar do Jocum lá em Campinas essa semana. Ontem a gente foi no culto do envio. Hoje eles estão indo para Pirassununga fazer uma semana de prática agora pregando o evangelho. Dividiram em 5 equipes, cada um vai para uma cidade. Várzea vai receber uma equipe. Os primeiros dias dela, ela mostrava o prato da comida, a gente ficou preocupado. Falei: nossa, o menino não está comendo nada. Eu falei: por que isso? Você não está repetindo? Você não quer comer? Ela falou: não, porque eles já estão ensinando a gente que o alimento não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a gente depender de Deus, a gente trazer Deus. E depois melhoraram lá. Mas o primeiro dia a gente ficou preocupado, olhou aquele prato: é só isso que você vai comer? Porque eles já queriam mostrar que é vida com Deus, vida de missionário, vida de quem depende de Deus, é vida de dependência. É de se contentar com um pouco. Sai de uma realidade de fartura em algumas casas e vai para essa realidade mostrando Deus é o Deus da provisão. Deus vai sustentar e Deus vai guardar. Então, ministrar outras pessoas. O jejum nos ajuda a vencer as tentações. Tem algum pecado ainda que você não consegue largar dele? Pecar, a gente vai pecar, a gente vai continuar. Mas tem alguma prática que você ainda não conseguiu vencer completamente? O jejum pode te ajudar. Para você ser totalmente liberto disso. E o jejum nos ajuda na adoração a Deus. Na adoração a Deus. E a gente vai ler alguns textos para a gente poder entender esses propósitos. Quem pode ler para nós? Esdras 8, 23. Vamos lá, Esdras 8, 23. Quem ainda não leu, solta a sua voz, leia a palavra. Talvez dessas leituras vai ter algum versículo que você vai memorizar essa semana. Olha, 2 vezes a gente falou de Esdras. Talvez Esdras é um livro que você precisa ler. Todos os dias um capítulo, conhecer as curiosidades de Esdras, o período histórico de Esdras, quem era Esdras, porque ele escreveu o que escreveu. Quem pode ler Esdras 8, 23? Olha que interessante. Jejuamos, suplicamos, pedimos essa bênção a Deus. Ele nos atendeu. Ah, então toda vez que eu jejuar e orar, Deus vai me atender, pastor? Nem sempre. Mas você vai estar mais perto de Deus, a entender a vontade dEle, a entender a direção dEle. Quem pode ler o Salmo 35, 13? Salmos 35, 13. Quem pode ler? Salmos 35, 13.
Eu gostaria que todos abrissem nesse Salmo 35 aí na Bíblia. Você vai ter algumas versões diferentes. Até aqui a gente já viu isso, né? A irmã memorizou o Filipenses 4 numa versão, a Adriana já memorizou em outra. E aí você talvez vá buscar a versão que você mais se familiariza para poder memorizar. Esse Salmo 35 é um salmo de Davi. E Davi, nesse versículo 13, ele fala que quando eles estavam doentes, na sua versão vai ter uma outra expressão, eles fizeram o quê? Usaram vestes de lamento, se humilharam diante de Deus com jejum, se recolheram em oração, prantearam, choraram. Mostra essa contrição, esse derramamento. Isso não vem se não for de uma vida disciplinada. Portanto, querido, quando a gente fala desses hábitos transformadores, quando a gente fala de disciplinas espirituais, é você continuar com essa vida corrida, mas entender que você tem que refazer sua agenda. Esse tempo com Deus, esse tempo de buscar a direção de Deus, esse tempo de buscar a presença de Deus na minha vida, esse tempo de estar cada dia mais perto e próximo de Deus, é a coisa mais importante do meu dia. É a coisa mais importante. Eu tenho certeza que para aqueles que não tinham essa prática, que estão tendo agora, vocês estão ficando maravilhados com isso. Então não deixe isso de lado. Fortaleçam ainda mais essa disciplina, esse hábito. Não perca isso no decorrer deste ano. Chegue no final do ano tendo um versículo memorizado a cada mês. Imagina se for a cada semana, cada dia. Quem vai ganhar com isso, querido? É você, sua família, o seu ambiente de trabalho. Você vai testemunhar mais. Você vai ser um testemunho muito mais impactante. Porque quando você abrir a boca para falar com alguém, você não está falando de algo teórico, você está falando de algo que você vive. Este é você. Não é algo que eu acredito que é verdade, mas eu não vivo. E o jejum vai nos ajudar a fazer isso, a viver isso de verdade. Quando fala aqui de vencer as tentações, esse Lucas 4 é sobre quem? Fala o quê, Lucas 4? Você lembra? Você lembra? Jesus sendo tentado por Satanás. E durante 40 dias ele venceu as tentações com um jejum. Com um jejum. Então abra lá em Lucas 4. A gente já leu um versículo sobre ele. Jesus é levado ao deserto para ser tentado. O texto começa com uma observação. Quem pode ler o versículo 1? Querido, a gente precisa estar cheio da presença de Deus para resistir às tentações. Ele estava cheio do Espírito Santo quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diante das tentações, todas as tentações ele venceu usando a palavra, usando as Escrituras. E resistiu às tentações, não porque só era Jesus, mas porque ele mostra para mim e para você o modelo. Ontem, ouvindo a palavra, o pastor usou aquele texto do Getsemane, quando Jesus está orando, próximo à crucificação, e fala aos discípulos: a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado para que não caiam em tentação. E aí a gente vai vivendo no automático, nos nossos dias, na nossa vida religiosa, e não entende por que estamos fracos, abatidos, entristecidos, porque está faltando essa entrega. E o jejum é uma dessas entregas. É a abstinência voluntária do alimento com propósitos espirituais. É a abstinência voluntária de algo do meu dia, de algo que eu faço com muito prazer e muita alegria, mas eu vou tirar isso por um período
para mim me dedicar um pouco mais a Deus. Dizendo a Deus: Senhor, não há nada mais importante na minha vida do que o Senhor. E é a prática que vai mostrar isso. Não adianta eu declarar o Senhor a coisa mais importante, mas você não consegue ficar sem as outras coisas. Agora, quando você tira. Então, quando a gente entende o que é jejum bíblico, você vai ver que é diferente do jejum que você faz para fazer um exame, do intermitente para poder emagrecer. Esse também você pode fazer. Mas não é só um jejum para benefício saúde, benefício físico, é um jejum com outras razões, com outro propósito. Um propósito de se intensificar. Pastor, isso era uma coisa antiga, nas igrejas mais antigas, anteriores. Isso é para hoje. E porque Deus colocou você nessa classe, porque Deus colocou você para ouvir essa temática esse ano, porque Ele quer que você esse ano experimente algo que você talvez nunca experimentou no seu relacionamento com Deus. E não é Deus que está mudando e por isso você vai experimentar, é você que agora está mudando alguns hábitos, algumas atitudes, alguns comportamentos e vai poder de fato experimentar. Então, ouvir vocês falando sobre o que vocês viveram essa semana com a Bíblia é fantástico, porque a gente já tem isso nas nossas mãos há tantos anos. Mas a gente não usa tudo o que está disponível a nós. E aí, a hora que a gente começa a usar essa absorção bíblica, eu vou ouvir a Deus. Lembra que eu falei? Não é ouvir uma mensagem, tem mensagens maravilhosas. É ouvir a Deus, é ouvir a Bíblia. Eu vou ouvir a Bíblia. Eu vou ouvir a Bíblia enquanto eu estou dirigindo, eu vou ouvir a Bíblia enquanto eu estou lavando a louça, eu vou ouvir a Bíblia enquanto eu tenho oportunidade, eu estou em algum lugar que não dá para ouvir, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler, eu vou trazer à minha mente, eu vou guardar no meu coração, daquela leitura, daquilo que eu vi, eu vou pegar um texto, vou memorizar esse texto, eu vou falar esse texto comigo mesmo, por mais e mais vezes, e eu vou começar a meditar nesse texto, eu vou estudar as curiosidades daquele texto, daquele capítulo, daquele livro. Quando a gente traz isso como um hábito, como uma disciplina, querido, você vai ter algo fantástico, extraordinário, de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, e aí a prática do jejum vai ser algo muito fácil, muito simples. Portanto, vamos para a parte prática? Você vai jejuar essa semana. Mas não só porque o pastor está pedindo. Mas, querido, prepare um dia, ou uma parte do dia, para a prática do jejum e da oração. Uma parte do seu dia, essa semana, onde você possa buscar mais a Deus. Talvez há coisas que você precisa ainda colocar diante de Deus. E sabe uma coisa que é fantástico nesse tempo de Deus, de se entregar, de se abrir? É que a gente vai se abrir, se entregar, conversar com alguém, que você vai ficar tranquilo em saber que Ele não vai falar para ninguém. Ele não vai compartilhar com ninguém, porque o crente não fofoca, ele só compartilha, né? Então Ele não vai fazer isso. Ele vai te ouvir. Ele te conhece e Ele pode te ajudar. Mas a gente muitas vezes vai achando que está tudo bem, eu vou ter mais um dia de trabalho, eu vou fingir mais uma vez que está tudo bem, e isso vai passando, esse peso, essa carga vai ficando sobre nós. Agora, na hora do culto, acabei de atender uma senhora que chegou chorando em prantos aqui, por conta disso. Vai trazendo, vai se culpando, vai pensando, vai focando nisso. Traga à sua memória o que te dá esperança, querido. Busque a presença de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque. Prepare um dia para isso. Se precisar, avise antecipadamente as pessoas que precisam ser notificadas. Seu esposo, seu marido, seus filhos. Porque talvez, se não é prática na realidade ali da família, o filho pode perguntar: o pai não está comendo nada, por quê? Então, até vai ser a oportunidade de você falar sobre isso, na mesa, com a família, quem sabe desafiar a própria família a fazer junto com você.
Talvez vocês tenham uma necessidade familiar que precisa dessa busca de Deus. Precisa de jejum para resolver. Talvez você está vivendo alguma realidade no seu trabalho, que em vez de você só ficar reclamando, comece a jejuar por isso. Comece a orar e interceder por isso. Mas é mais fácil a gente fazer o quê? Reclamar, murmurar, pensar em sair, mandar currículo para outro lugar, né? Como se no outro não vai ter também um abençoado que vai pegar no seu pé, a dificuldade que vai surgir. Estabeleça qual vai ser o propósito em você jejuar. Se não tiver um propósito espiritual, uma intencionalidade, vai ser só um jejum de exame. Não é isso que você quer. Então estabeleça qual é o propósito. Pelo que você vai orar. Qual é a necessidade que você vai colocar diante de Deus? E reflita em uma forma de abençoar alguém nesse período de jejum. Você não está fazendo só para benefício próprio, a sua vida com Deus, mas use esse período para você também abençoar alguém. Talvez é o período de você jejuar por aquela pessoa e abençoar ela mesmo, ela não fazendo isso. Se aproximar dela, mostrar que você tem algo melhor para oferecer. Ok? Vamos fazer isso? Então, pastor, essa semana eu vou fazer isso e vou esquecer a oração e a leitura da palavra? Não. Continua o primeiro hábito. Continua o segundo hábito. E agora a gente traz o terceiro hábito. Combinado? E a macarronada? E a macarronada? Eu vou começar amanhã, tá? Então, vê aí qual é o melhor período, qual é o melhor dia, tá? Então nós já falamos sobre oração, sobre Bíblia, sobre jejum. Semana que vem nós falamos sobre adoração. O material, algumas pessoas já me pediram. A gente fez um drive com as pastas de cada aula. Ali tem o PDF, tem o PowerPoint. Os vídeos estão no canal do YouTube da igreja. Então basta você me acionar no WhatsApp. Eu mando para você. Ó, tem até QR Code, que chique, né? Eu mando para você, tá bom? É só falar o que é. A gente recebe tanta mensagem, se não falar, eu não vou. Ainda não tenho o dom de revelação de bola de cristal. Então, fala lá, pastor, é isso daqui que eu quero. Aí a gente te ajuda. Ok? Combinado? Desafiados? Mais uma vez, eu quero que você saia daqui não só com conhecimento do que é jejum. Coloque isso em prática. Se você sair no final desse mês com todo esse conhecimento, mas não colocou em prática, você ganhou conhecimento. Não deixou de ganhar. Mas não vai ser o que Deus quer que você ganhe. Deus quer que você ganhe intimidade. Vamos ficar de pé? Pastor Fernando, ora por nós. Para a nossa macarronada ser abençoada. Falou de jejum e vai falar de macarrão? Essa era a minha pergunta para você. Se poderia começar amanhã, não hoje, né, pastor? Mas, pastor, obrigado pela tua palavra, viu? Palavra de Deus, né? De Deus. A gente já vê as transformações, né, na vida das pessoas compartilhando, e a palavra que você nos traz é uma palavra que confronta, né, as nossas vidas e nos chama a atenção daquilo que realmente responde, né, que é aquilo que Deus quer das nossas vidas, né? Você estava falando de jejum, tem um jejum biológico, né, que muitos praticam, né, sem ser para exame e tal, para o bem da saúde. Saúde física, saúde mental, né, saúde emocional. Mas quando a gente faz isso com esse propósito que o pastor Oswaldo nos colocou, é para a saúde espiritual. E ver todas as coisas serem respondidas por Deus, atendidas por Deus, né? O jejum, a gente não vai buscar alguma coisa de Deus, a gente vai buscar Deus. E quando você busca a Deus, as demais coisas acontecem na sua vida. Obrigado pela tua palavra. Pai, muito obrigado por essa manhã tão gostosa, tão saborosa, apesar do assunto ser jejum. Saborosa porque é a tua palavra e ela nos alimenta, nos sustenta, atende a nossa alma, o desejo do nosso espírito de te adorar e de te servir e compreender mais, Senhor, a vida espiritual, a vida com o Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer de bom na vida de cada um de nós e das nossas famílias.
Que essa semana nós possamos aceitar mais esse desafio lindo e maravilhoso da prática do jejum. Não importa qual jejum, não importa qual tempo, mas o jejum de estarmos buscando o Senhor, nos desprendendo de coisas que possam querer nos atrapalhar nessa busca e assim encontrar a Tua presença que vai nos preencher, que vai nos dar a plenitude, que vai responder a todas as ansiedades da nossa vida. Muito obrigado por essa manhã, que foi um alimento para todos nós. Obrigado pela vida do pastor Oswaldo, que foi um instrumento do Senhor nas nossas vidas, e nos leve agora para as nossas casas, cheios da Tua presença, alimentados da Tua palavra, para que possamos compartilhar com mais pessoas ainda. Nós oramos agradecidos pelo Senhor, pelo que o Senhor nos fez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abençoado jejum para você, tá? Eu vou deixar o macarronado de lado, porque eu falei de jejum, vou falar de macarrão, tá? Então Deus te abençoe.